é um conselho onde Jesus fala que o bem material, as coisas materiais não vão se perdurar, não vão permanecer aqui com o tempo. Já as virtudes humanas, sim, até porque vai para o céu. Mas como que a gente explica a sociedade que vivemos hoje, que é basicamente uma corrida incessante por comida para pagar contas, pode ser condizente com o que o Jesus quis dizer nessa passagem? Não devemos ficar obcecados em acumular coisas materiais na terra, Jesus nos disse, que serão destruídos. Em vez disso, devemos concentrar nossa energia em coisas mais importantes. Mas o que seriam essas coisas mais importantes, não é mesmo? Porque hoje em dia, se você não trabalha, salvo exceções, e aqui eu tô falando para gente como eu, como nossas mães, nossos familiares, nossos amigos, que precisam de um salário para poder sobreviver. Não é questão de guardar dinheiro ou guardar riqueza, é questão de sobrevivência. Se a gente não sair todo dia para trabalhar e conseguir o pão de cada dia, não tem o que fazer. A gente vai morrer de fome, não é mesmo? Ah, mas o governo ajuda. Não, gente, o governo ele dá alguma ajuda, alguma bolsa para as pessoas que estão numa categoria de miséria, de categoria que elas não conseguem nem sair para trabalhar, porque elas não têm instrução, não têm moradia, não têm esgoto, enfim. É, lógico que a gente não tá muito diferente dessa classe social, e eu vou explicar para vocês a minha visão para vocês entenderem basicamente o porquê. Aqui eu trouxe para vocês mais ou menos a distribuição de riqueza do Brasil, baseado aqui nesse estudo. Eu tenho aqui o link, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vamos analisar, né, galera? Vamos analisar. Hoje a distribuição de renda no Brasil, isso datado de 2021. Então, 213 milhões de brasileiros, onde 50% disso, 50% são considerados miseráveis. E o que é essa... Por que eles estão aqui em déficit, né? Porque além de eles não terem uma renda, eles estão com dívidas, contraíram dívidas muitas vezes para conseguir comprar um lotezinho, um barracozinho, um terreninho, ou então abriu sua barraca de negócio, enfim. Eles pegaram empréstimo até para sobreviver, comprar comida e não conseguiram arcar com esse empréstimo, entrar no mercado de trabalho e conseguir sustentar. Então, eu tô falando aqui que metade dos brasileiros hoje 106, mais de 106 milhões de pessoas, isso é muita gente, não tem dinheiro per capita. São pessoas que realmente precisam da ajuda do governo, porque elas não têm nem conhecimento enfim, é uma tristeza porque elas não têm nem estudo para poder correr atrás e se bancar. Porque muita gente fala assim dessas pessoas, né? Ah, são um bando de vagabundo, é só ir atrás que consegue. Gente, as pessoas dessa classe social, para ascender, para migrar aqui, para fazer uma mobilidade social, é um salto gigantesco. É um salto gigantesco. É exatamente assim. Nós estamos aqui nessa categoria de pobres, que faz parte do quê? 85 milhões de brasileiros, 40% da população. E esses 40% da população tem uma renda per capita, que é a renda per capita, gente, a gente pode dividir ela em 12 meses, tá? Então, por volta de 2 salários mínimos e meio por renda per capita. E é basicamente 40% das pessoas que são a classe proletariada. São pessoas como eu, como você, estudaram até a oitava, até o ensino médio, ou então conseguiram fazer a faculdade através de bolsa, através de alguma ajuda do governo, conseguiram se inserir no mercado de trabalho, beleza, mas elas não conseguem um status nessa classe trabalhadora. A gente sempre vai ganhar pouco. Ah, e o que é considerado pouco? Gente, considerado pouco, pobre no Brasil, para você. E veja bem, eu sei que para uma pessoa que ganha R$ 800 por mês, R$ 10.000 por mês é um salto, e é um salto na qualidade de vida, sim, é fato. Mas isso não muda ela de classe social, galera, não muda.
Essa pessoa continua morando nos lugares que os ricos não moram, não pisam. Essa pessoa continua pagando impostos absurdos. Essa pessoa continua necessitando de alguns programas do governo, como de saúde, não consegue pagar um plano de saúde para todo mundo da família. Então, ela melhorou um pouco de vida, mas ainda continua na classe trabalhadora aqui e na classe considerada pobre. Logo depois, a gente tem em torno de 19 milhões de pessoas que é considerado classe média, com uma renda per capita aí de mais de 260 mil por ano, o que dá em média de 20, 30 mil reais por mês, e a classe de 19 milhões de pessoas, tá? 9% da população. E por fim, a gente tem a classe rica, considerada rica de verdade. Gente, é rico de verdade, né? É rico. O meu primo que estudou comigo, ele tem 2 mercadinhos e ele ganha 20 mil reais ali por mês. Ele mora aqui na favela, mas ele é rico, ele tem o carro dele, ele paga faculdade para as filhas. Ótimo, gente. Ele ascendeu a classe social de miserável para menos miserável, um pobre, né? Um pobre plus. E ele não é ainda considerado classe média. Classe média é aquele cara que, mano, é dono de empresa, sim, mas ele emprega 100, 200 funcionários. Ele consegue viajar, ele consegue ter 2, 3 carros. Isso é a classe média. A gente não tem acesso a esse tipo de coisa. A gente até conhece pessoas que são porque a gente trabalha para elas, mas não são pessoas da nossa classe. E aí os ricos são 1% da população. E aqui eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. 1% da população que detém 49% da riqueza do Brasil. Uma renda per capita de mais de 3 milhões anual. Então, assim, 1% da população detém 49% da riqueza de todo o país. 1% da população detém 49% da riqueza do país, tá? Aqui a gente tá falando de gente que a gente não sabe a cara, a gente não vê eles andando por aí, porque eles não andam, eles não vão no shopping fazer compras na Zara, galera. Esses ricos de verdade, eles estão jogando um outro jogo da vida, estão em outro patamar. E aí, eles são a classe que dominam essas aqui. Claro que aqui na classe média e na classe pobre, a gente tem empreendedores que não são do proletariado, né? Não, eles trabalham para si. Mas em relação à classe de distribuição de renda, eles não estão aqui, entendeu? Agora, olha que coisa, que interessante. Aqui tem a divisão dessa renda por região do Brasil. Então, vamos lá. A região de pobres, aqueles pobres que eu falei, o proletariado que trabalham para os ricos e trabalham para os podres de ricos, está concentrado aqui no eixo São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, tá? A concentração maior de classe média está aqui nos estados do Sul e a concentração de milionários está aqui no Distrito Federal, ou seja, olha a discrepância, galera. Os ricos, 1% da população, que detém 49% da nossa riqueza, está concentrada aqui, nesse pedacinho, que é o Distrito Federal, que, por coincidência, é o local onde estão a nossa classe de políticos, né? Ou seja, a classe de políticos que devia trabalhar, se atentar para que a distribuição de renda fosse mais igualitária e não se concentrasse, está concentrado, né? Coincidência? Não sei, né? Bom, de acordo com uma lista de bilionários da Forbes de 2022, o Brasil tem 78 bilionários, o que coloca ele em quarto lugar no mundo em números de bilionários, apenas ultrapassado pela China, Índia e Estados Unidos. Então, o que quer dizer isso? Galera, o mundo é gigante, o mundo tem mais de 190 países. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a concentração está muito discrepante. Quando falam que a concentração de riqueza está na mão de poucas famílias e de elites, não é teoria da conspiração. Com dados e estudos, a gente consegue comprovar isso, não é? Bom, dito isso, vamos. Aqui tem a fonte, como eu falei, eu vou deixar na descrição. Então, vamos um pouco para trás. Vamos procurar por que tá assim, né? Porque eu acredito que nada vem do nada, tudo. Eu acredito, não. Isso é ciência. Nada vem do nada. Tudo tem uma causa, uma causalidade que causou aquele ser ou aquela situação.
Que as coisas não acontecem por mágica, não é mesmo? A gente tem a nossa fé, a gente acredita nas coisas que a gente pode alcançar, mas não vai cair do céu um carro para vocês, ou para mim, né? Não vai cair. A gente tem que ir atrás e trabalhar. Mas será que é possível mesmo realizar esse sonho de ir atrás, trabalhar e conseguir tudo que a gente quer? É possível, bastando a gente querer trabalhar? Eu acho que não. Por quê? A desigualdade é um recurso, de recurso é um problema muito antigo. Ele tem raiz desde que a humanidade começou a se organizar, gente. Então, assim, durante a Idade Média, por exemplo, os reis, os nobres possuíam grandes partes das terras e riquezas, enquanto os camponeses trabalhavam para poder se alimentar em condições precárias. Nossa, né? Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, talvez. Com o tempo, o sistema feudal deu lugar ao capitalismo, que é o sistema que a gente vive hoje, onde para você é o sistema da meritocracia, né? Quanto mais você trabalha, mais você tem recursos. Só que não é bem assim que funciona. E eu vou explicar para vocês. Então, durante a Revolução Industrial, o proletariado de fábricas e empresas se tornaram cada vez mais ricos, enquanto os trabalhadores cada vez mais pobres. Aquela música. E o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe, exato, o de cima ele nunca vai querer descer. E o de baixo só desce, porque ele não tem condições de subir. Então, no sistema feudal era mais ou menos assim: tinha a realeza, o rei, né? O alto clero. Aí tinha a alta nobreza, que eram os parentes dos reis, né? Os amigos dos reis, as mulheres, os amigos dos amigos, a panelinha aqui do rei. A nobreza média, né, que era uma nobreza que eram filhos dessa alta nobreza e do alto clero, e esses filhos eram empregados pelos reis para continuar ali na panelinha. Aí tem aqui os grupos médios, que são os artesãos, os tecedores, os empresários da época, né? Tem os grupos mais modestos, que são os pequenos empresários, aqueles que faziam pequenos serviços, conserto de, de roupa, enfim. São uns trabalhos manuais, mas que eles ainda não conseguiam ascender, mas tinham uma mobilidade social um pouco melhor. Aqui a gente tinha os pobres, que eram os servos, e aí eles trabalhavam nessas fazendas, nesses castelos, para poder somente se alimentar. O rei pegava e falava assim, ó, vocês querem ficar aqui na minha terra? Beleza. Construa aí os barracos de vocês, mas para se manter aí, vocês vão ter que trabalhar, meu irmão. E não é trabalhar pouco, não. Os caras trabalhavam o dia inteiro por um prato de comida e uma casa para morar. E claro, ainda abaixo disso, ou comparado com isso, tinha os marginalizados, né? Cometiam algum tipo de crime, e os escravos, que não tinham nem a possibilidade de morar nesse sistema feudal para poder se manter, e aí eram mais marginalizados e ferrados ainda, que eu considero eles como os miseráveis, basicamente, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Vamos trazer agora aqui uma pirâmide da riqueza global, que a gente já passou ali, já estudou um pouco. Então, aqui, 1% concentra a riqueza, né? E tem as outras divisões. Então, assim, gente, não é coincidência esse 1% concentrar a riqueza. Porque esse 1% que concentra a riqueza são os caras do passado, são o cara que tem família do passado, que era aqui da outra realeza. E esses caras, gente, uma vez no poder, eles não descem, tá? Eles não descem. Então, assim, o sistema capitalista é de uma forma simples. O que funciona? O que eles vendem pra gente que funciona? Liberdade para criar a empresa e trabalhar para ganhar o seu próprio dinheiro, a geração de empregos e produtos novos, liberdade para escolher o que fazer na vida, né? Acordei, eu quero trabalhar, eu quero ser empresário no ramo de cosmético, ou então quero ser empresário no ramo de marcenaria, ou então quero ter uma mecânica. Eles vendem que isso é muito simples, muito fácil de fazer. Variedade de produtos e serviços disponíveis. A maioria é lixo, né? Que a gente vive no sistema de consumismo. Então, quanto mais a gente é induzido a consumir produto, mais o sistema gira. Por isso que tem tanta porcaria por aí, tanto penduricalho, tanta coisa que a gente não precisa. Mas eles fazem os comerciais tão legais que a gente olha e fala, nossa, eu preciso ter aquilo. Isso que gira a roda. Porque ele é tão cruel que, assim, a gente fica rodando aqui, como se fosse aquela roda de rato,
para poder gerar produtos que nós mesmos vamos consumir para dar dinheiro para essa parte aqui da sociedade. Então é bem cruel. Pontos negativos: desigualdade entre as pessoas, algumas têm pouco dinheiro, outras têm muito. Consumismo excessivo, né, que é aquilo que eu acabei de citar. As pessoas acham que consumindo produto, tendo muitos carros, tendo muitas mansões, vai ser feliz. E isso é outro ponto que eu vou trazer em outro vídeo. Não vai, não vai. Depois eu vou amarrar ali com o começo do vídeo que o ensinamento de Jesus não vai ser feliz só acumulando riqueza, isso é fato. Desperdício de recursos naturais. Mano, a gente passa por cima de tudo e todos para poder pegar da natureza e fazer o que quiser da natureza, transformar num produto comercial e vender, tá? Isso é a verdade. E condições de trabalho ruins em algumas empresas, né? A gente acha que trabalho escravo acabou, foi extinguido, mas não é bem assim. Tanto no Brasil quanto no mundo existe muito trabalho análogo à escravidão. Pessoas que são enganadas, pessoas miseráveis que estão lá naquela pirâmide que não tem estudo, não tem perspectiva, pessoas daqui aliciam essas pessoas, levam para lugares fora da sua cidade, longe da sua cidade, para poder trabalhar igual escravo por um prato de comida e, enfim, alimentar essa roda, tá? Então aqui eu coloquei uma pesquisa, que eu também vou colocar a fonte no final, onde 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Isso é uma pesquisa feita no Brasil, com 600 trabalhadores do proletariado. E, gente, isso reflete, eu acho que até mais, eu coloquei aí 80, 90% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Porque é aquilo que a gente citou, trabalha muito, ganha pouco, enriquece poucos. Esse é o sistema capitalista e é ponto final. Se você é proletariado, é isso, tá bom? Não tem muito do que fugir. E aí, nessa visão de sistema que a gente se encontra, pessoas que estão aqui no proletariado ou aqui, ou até mesmo aqui, eles se aproveitam de todo esse sistema falho para criar produtos e criar pessoas e personas. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Recentemente, o Fint, ele é um conhecido player do mercado de marketing digital. Marketing digital é venda na internet, gente. Nada, não tem segredo. A pessoa sai do físico e vem para a internet para vender e vender cada vez mais. E independente se o produto é bom ou não, quer saber de vender para acumular riquezas. Então, algumas pessoas podem sentir uma pressão social por não ter dinheiro, não alcançar o status mais elevados, porque isso, por conta das redes sociais, TikTok, Instagram, isso fica cada vez mais batendo na nossa cara, porque não basta ser pobre, a gente tem que ser lembrado e humilhado todo dia que a gente tá na pobreza. É isso que a gente vive, a gente abre o TikTok, abre o Instagram e tá lá. Um monte de gente ostentando, tá lá o seu colega viajando. E, gente, tudo bem eles fazerem essas coisas. Só que vocês entendem que a nossa vida agora é movimentada por isso? De você trabalhar e de você mostrar que o seu trabalho deu fruto nas redes sociais para mostrar que você tá bem. E às vezes aquela pessoa que tá lá ostentando, nossa, tá viajando, não sei o que, ela tá bem é mal da cabeça, mas para a sociedade atual, isso é estar bem? Dito isso, algumas pessoas sentem essa pressão. Falam, gente, eu sou fracassada, nossa, eu não consigo estudar, eu tô fazendo faculdade, mas saindo da faculdade eu ganho R$ 1.000 por mês, o que que eu faço? Então mexe com as emoções, né? Mexe com o ego, com o sentido, mexe com tudo. Com isso, surgiram. Eu trouxe o Fint, mas tem, mano, milhares de players, tá? Players são os caras que jogam esse jogo. O que que eles fazem? Eles apelam, né? O Fint, recentemente, ele lançou um produto digital onde ele promete deixar as pessoas milionárias. E aí ele fez todo o funil de vendas baseado em psicologia, que eu posso passar para vocês em outro vídeo, se vocês quiserem. Todo um sistema de vendas para poder fazer as pessoas caírem no funil e ele ganhar dinheiro cada vez mais. O produto dele é bom? Galera, não sei porque eu não comprei e eu não posso falar que se é bom ou não. Eu sei que não é um produto escasso e não é um produto que não tem disponível na internet de forma gratuita. Ele ordena informações de forma que a gente consiga entender em pouco menos tempo do que se a gente fosse estudar por conta. É isso, basicamente é isso. E aí ele cria um marketing em cima disso. Nossa, perfeito, maravilhoso. O Fint, ele é o cara do marketing, eu não vou negar. Mas ele não é o cara do produto, ele não entrega um produto que muda a vida de fatos. Ele é o cara do marketing. Quem muda de vida com o Fint não é o que pega o produto dele
e absorve e vai aplicar. Não, quem muda de vida é o cara que fala assim, caramba, eu entendi o que o Fint faz, e aí faz igual. E realmente ganha. E realmente ganha. Então aqui eu tenho uma matéria sobre o Fint, eu vou deixar também ali para vocês entenderem um pouco melhor. Mas basicamente semana passada, ele fez esse lançamento e em 10 minutos ele faturou 10 milhões de reais. Como diz aqui no vídeo, ele na live, ele falou, 10 minutos, 10 milhões de reais? Galera, é isso mesmo, confirma? Sim. Um produto de um ticket de mais de 2 mil reais, onde a galera que compra, tá aqui, ó. A galera que compra tá aqui, ó, galera. Quem compra esse produto tá aqui, ó. Tá nos pobres. Não tá nos miseráveis, porque eles não têm condição de comprar nem comida, quanto mais produto, mas tá aqui no proletariado, naquele cara, nós, né, que trabalhamos e a gente tem que fazer uma escolha. Será que eu compro comida ou invisto no Fint para ter mais dinheiro, né? E não tá errado, a gente só quer viver, sobreviver, ser melhor. Então esses caras, eles são foda, porque eles pegam um sistema que tá todo fudido, ferrado, em cima disso eles criam um produto de marketing e baseado na emoção e eles vendem demais. E aí eu coloquei aqui uma reclamação do Reclame Aqui, que foi feita do curso, desse curso aqui, tá? Do recente, onde eles têm uma tática, uma técnica para que esse dinheiro não seja devolvido. Ele pagou R$ 2.997 em um curso de como ficar rico. E aí esse curso não foi disponibilizado em 3 dias que ele tinha comprado o curso, gente. Por quê? Vou explicar por quê. Vamos supor que você seja um trabalhador daquele que eu falei, ou então até mesmo um empresário, não tem problema, é um empresário. Tem o seu mercado, tem a sua adega, tem o seu negocinho ali regional. E aí você fala, nossa, eu quero ganhar mais dinheiro. E compra um curso de 3 mil reais. É muito dinheiro para hoje, não é mesmo? É muita grana. E aí você fica esperando o seu curso para começar a aprender, e ele simplesmente não é liberado. Não é. Simples assim. O Fint, ele só libera o curso depois de 7 dias da compra, porque em até 7 dias é garantido por lei que se você não gostou do produto, você pode pedir seu dinheiro de volta. Isso é tão maléfico que ele sabe que boa parte das pessoas vão olhar aquela coisa e falar, mas tem tudo na internet, é só pesquisar, né? Tem um pouquinho mais de trabalho, galera, de estudo. A galera não gosta disso mesmo, e não é culpa deles, eu vou explicar depois em outro vídeo. E pega e fala, não, esse curso aqui eu consigo na internet. E tenta pedir o dinheiro de volta. Então, para evitar esse mecanismo, eles já fazem esse tipo de sistema que ferra mais ainda a pessoa que comprou, né? Tá. E aí, gente, a gente volta para fechar com o que eu falei sobre o ensinamento de Jesus. Olha que incoerência, né? Peguei aqui uma pesquisa, aqui a fonte, Atlas de Filiação Religiosa e Indicadores Sociais do Brasil, da FGV, a Faculdade Getúlio Vargas, onde eles mostram aqui pra gente que 50% dos brasileiros que têm uma religião, a religião é católica. 31% é da religião evangélica. 10% não tem religião, 2% espírita, 0,3% candomblé, umbanda e outras 5,5%. Então, por que eu coloquei aqui essa pesquisa junto com o que eu tô falando? Porque lembra que eu falei lá no começo sobre a passagem da Bíblia que Jesus disse para a gente não acumular riquezas aqui na terra, porque serão comidos por traças ou então roubadas? Então, a gente tem mais ou menos 80% dos brasileiros que acreditam em Cristo, de alguma forma. Os católicos e evangélicos, cada um na sua doutrina, acreditam em Jesus Cristo. 80% dos brasileiros acreditam, mas assim, não é o que a realidade que a gente vive hoje. Não é a realidade. Tanto que, por conta do capitalismo, eu não tô dizendo que essas pessoas aqui são más, tá, gente? Eu tô dizendo o quê? O capitalismo corrompeu a religião. Não existe religião perto de capitalismo. Não existe um evangélico ou um católico, ou qualquer que seja a religião, que você vá para ele. Quando eu falo não existe, eu falo da maioria, tá, gente? Tô falando 100%. Mas assim, vai falar assim, vai chegar e falar, olha, dou aqui todo o seu dinheiro, porque Jesus ensinou que a gente não pode acumular. Não, R.R. Soares tá aí multimilionário, o Edir Macedo tá aí multimilionário, igrejas católicas estão aí com muito dinheiro, elas foram durante muito tempo detentoras de muito, muito, muito dinheiro. Então não é congruente, não bate, né, muito com o que a religião ensina sobre dinheiro, porque o capitalismo ele engole tudo isso aqui, todo o ensinamento que Jesus nos mostrou. Então eu trouxe aqui para a gente concluir. Infelizmente, a desigualdade de riqueza e poder
muitas vezes impede acesso ao recurso natural e a ganância pode levar algumas, minoria de pessoas a acumularem riquezas à custa dos outros. Esse é o sistema, para mim, capitalista. É difícil, né, gente? Então, aqui eu trouxe a passagem: O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Essa passagem descreve pra gente que ainda tem esperança, que apesar de toda a maldade, que o mundo jaz na maldade, jaz no maligno, a gente ainda tem que ter fé, tem que ter esperança de que, apesar de tudo, Deus é conosco, mas eu não tô eximindo a gente do nosso trabalho. Veja bem, aquilo que eu falei, não vai cair do céu. Não vai cair nada do céu sem trabalho, gente. Aqui eu tô falando que Deus deu o direito para a gente ter a possibilidade de ter riqueza, sim, ter sabedoria, sim, mas isso depende do fruto do nosso trabalho, tá? A ausência, aqui eu trouxe outro pensamento. A felicidade é a ausência de luta entre o que você pensa e o que você faz. Isso eu vou trazer em outro vídeo, que essas pessoas aqui, gente, essas pessoas aqui, elas podem até ser ricas, sim, mas isso não significa que elas são felizes, tá? É aquilo que eu te falei. Riqueza não é sinônimo de felicidade. Porque para você ser feliz de verdade, você tem que ter uma, como que fala? Tem que casar o que você faz, o que você fala, o que você pensa. Senão, você acaba criando um conflito interno tão grande. Você sabe que você tá mentindo, enganando as pessoas para ter dinheiro, sabe no fundo que isso é errado, finge que não, que é meritocracia, mas você sabe que quando você deita lá o travesseiro, você fala: caralho, eu tô nadando do dinheiro e tem gente que não tem dinheiro para um prato de comida. É culpa dessa pessoa que tá nadando dinheiro? Talvez, não sei. Não sei como ela conseguiu dinheiro. Depende. Tem muito empresário que é, não é gente ruim, que trabalha com a verdade, que trabalha com os ensinamentos de Deus, mas a maioria não é, gente. A maioria é aqui, ó, quer saber, é de nada, quer ganhar dinheiro, tá nem aí com as pessoas, o que elas passam, entendeu? E, assim, aqui eu trouxe o último provérbio pra gente finalizar o vídeo. Quem é honesto vive em segurança, mas quem segue por caminhos tortuosos será descoberto. Essa passagem destaca a importância de ser honesto, por isso nos traz segurança e nos protege de sermos descobertos como agirmos de forma errada. É aquilo, não há nada de oculto que não seja descoberto, não há nada de errado que não seja revelado. A verdade pode demorar para aparecer, mas ela vai aparecer, tá? A gente não precisa se corromper ao sistema para poder fazer parte do sistema. A gente está inserido nesse triângulo aqui, infelizmente, mas a gente não precisa virar o demônio para poder conseguir dinheiro através do suor dos outros. O intuito desse vídeo é isso. Tanta gente tá aí surgindo, vendendo curso, vendendo dropship, afiliar, tanta coisa de comércio na internet. Não é só na internet, fora também, mas tá pipocando muito mais hoje na internet. Só que a gente não precisa se corromper para poder buscar os caminhos da prosperidade, tá? E aqui nesse canal a gente vai entender como, né, isso pode ser feito. Porque não adianta ter dinheiro e ter ausência de felicidade quando deita no travesseiro. Claro que você vai deitar no travesseiro de plumas, né? E vai estar numa mansão, mas seu coração vai estar no inferno, não vai estar no umbral, vai estar na escuridão. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham compreendido a mensagem, tenham gostado. Se quiserem mais vídeos, por favor, comentem, curtem, porque eu estudo bastante, eu quero trazer bastante conhecimento e discussão, porque aqui é um canal de discussão mesmo, porque a gente não aguenta mais sofrer calado, não é mesmo? Obrigada, até mais, galera.